Glórias a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Abram as suas Bíblias, por gentileza, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, e o versículo de número 25. Lucas 8, e o versículo de número 25. Glórias a Deus. Nós iremos ler somente a parte A do versículo. Glórias a Deus. Acompanhe conosco no telão, você que não encontrou. Diz assim a palavra do Senhor: E disse-lhes: Onde está a vossa fé? Podeis vos assentar, meus irmãos. Meus irmãos, é com muita alegria que nós estamos aqui nesta noite para compartilharmos, aprendermos junto com os irmãos a palavra do nosso Deus. E tão importante como ouvir um testemunho do pastor Domingos falou aqui, é saber, é confiar que o nosso Deus ainda faz milagres, que o nosso Deus ainda cura os seus filhos, e mediante a nossa fé. E esse trecho no qual eu estarei expressando aqui diante da igreja, vem falar acerca de um episódio que aconteceu quando Jesus Cristo estava com os seus discípulos atravessando de um lado para o outro ali no rio, e a Bíblia nos diz que houve um momento que quando eles começaram a navegar, com o balançado do barco, com o cansaço que Jesus Cristo estava, porque estava evangelizando, que estava pregando durante o dia, Jesus Cristo adormeceu, e ele estava indo em direção a um alvo, a um objetivo, e no decorrer daquela viagem ele simplesmente adormeceu, deixou ali os cuidados da navegação, os cuidados da travessia, deixou por conta dos seus discípulos. E a Bíblia nos diz, amados, que chega um momento daquela navegação que começou uma grande tempestade ali, de modo que as ondas começaram a querer entrar no barco, fazer com isso que viesse naufragar, e aquilo trouxe medo, trouxe tremor aos seus discípulos. E em rápidas palavras, amados, como nos foi dada a oportunidade aqui, eu quero tentar fazer com que os irmãos entendam que mesmo Jesus Cristo estando ao nosso lado, nós somos pessoas que somos lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, aceitamos Ele como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, mas isso não nos impede e nem nunca nos impediu de passar por dificuldades, de passar por lutas. E às vezes nós olhamos para as dificuldades, não temos como reagir, ou a falta de fé, irmão Eliano, ela nos impede de ver adiante, de ver além do que Deus pode fazer através de nós, e nós às vezes nos amedrontamos, ficamos receosos, medrosos, assim como foi aqueles discípulos. Pastor Domingos acabou de falar aqui o temor que ele estava de ter que dar uma notícia ruim para os seus familiares com a perca do seu sobrinho. E aí a palavra vem nos perguntar aqui: aonde está a vossa fé? Aonde está a vossa fé? Essa mesma Bíblia que nos diz, que nos faz essa pergunta, ela diz: se nós estivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, olha o tamanho que precisa ser somente essa fé, do tamanho de um grão de mostarda, nós iremos dizer ao monte: mude de lugar, e ele mudará. Isso é o poder da fé, é colocar a fé em ação. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos diversas situações, diversos trechos da palavra de Deus, onde pessoas colocaram ali a sua fé em ação. Nós lembramos aqui da mulher do fluxo de sangue. A Bíblia disse que ela, no seu momento de enfermidade, no seu momento de sofrimento, ela inicialmente, nós podemos compreender assim,
que inicialmente ela não buscou a fé. Inicialmente ela buscou os meios humanos. A Bíblia diz que ela gastou todos os seus pertences. Então, nós suponhamos aqui que os bens que ela tinha, eu vou imaginar, às vezes um animal, um carro, uma fazenda, uma casa. A Bíblia não relata aqui quais foram os bens, mas diz que ela se desfez do que tinha, dos seus recursos, em busca da solução de um problema, em busca de resolver uma situação na qual ela estava enfrentando, e não obteve saída, e não obteve a solução que ela buscava. E nos nossos dias, amados, todas as vezes que nós estamos passando por lutas, que nós estamos passando por problemas, mesmo sendo servos do Deus Altíssimo como somos, mesmo conhecendo o poder de Deus através da sua palavra, às vezes nós recorremos a outros meios. Se eu tenho um boleto para pagar, daqui a 5 dias eu não vejo alternativa, eu corro atrás de um irmão, pego um dinheiro emprestado, vou no banco, faço um financiamento, e às vezes eu deixo de exercer a minha fé. Se eu tenho um irmão enfermo, e às vezes eu passo, não, vamos morir, faz uma garrafada, faz isso, faz aquilo, e deixo de exercer a fé através da oração. Aí a Bíblia diz que, passado todas essas situações, a mulher gastou o que tinha, não teve mais saída. A Bíblia diz que ela então resolve a usar o último tiro que ela tinha ali para alcançar o seu objetivo. Então ela começou a exercer a fé. Ela falou, vou buscar agora através da fé, buscar a solução para o meu problema. E a Bíblia diz que Jesus, quando foi tocado por aquela mulher, o milagre aconteceu na vida dela, a virtude saiu. E Jesus pergunta a ela, aonde está, falou para os seus discípulos, aonde está a vossa fé? E já na situação da mulher, nós vemos ali, aquela mulher, Jesus fala, quem me tocou? A sua fé, a fé daquela mulher, curou ela naquele momento. E eu pergunto a você, meu irmão, como você tem agido com a sua fé? Aonde está a sua fé nos seus momentos de dificuldade? Aonde está a sua fé nos momentos de lutas, nos momentos de fragilidades? Essa história também me faz lembrar aqui acerca da história de Davi e Golias. Davi era um jovem que estava pelejando, que estava ali, a Bíblia relata que ele estava cuidando das ovelhas do rebanho do seu pai. E houve um dia na vida de Davi que seu pai chega a ele e fala, Davi, pega aqui alguns mantimentos e vá até ali ao campo de batalha, levar leite, levar pães, levar mantimento para os meus filhos, seus irmãos, e para o rei Saul. Pegue ali alguns mantimentos e vá até ele. Quando Davi chega lá, estava acontecendo, amados, aquela preparação para a guerra, porque eles estavam ali, a Bíblia relata que há cerca de 40 dias que eles estavam posicionados para aquela grande peleja. De um lado, o exército de Israel, de outro lado, o exército filisteu. Só que o que fez com que essa batalha travasse foi um homem chamado Golias, que a Bíblia relata que ele tinha cerca de pouco mais de 3 metros de altura, dado os relatos que a Bíblia fala aqui. E ele, quando ele saiu para pelejar contra o exército de Israel, contra o exército do povo de Deus, ele então lança o desafio, olha, se tem um guerreiro aí no exército de vocês, que tenha a capacidade, que tenha a coragem de combater comigo, que ele venha e combate comigo, peleja contra mim. E quem for vitorioso dessa peleja, o exército derrotado irá servir ao exército vitorioso. E aquilo, a preparação daquele homem Golias, a estatura, a grandeza, a experiência de guerra que ele tinha, trouxe medo no exército de Israel. Quando Davi chega àquele local de batalha, ele observa ali que algo não estava normal.
o exército do povo de Israel, ele estava retrancado, ele estava retraído, ele estava com medo, ele estava acuado, não tinha como reagir, porque o adversário era grande, porque o adversário trouxe medo, porque a barreira que eles iriam enfrentar fez com que eles perdessem a fé. Então Davi, ele começa a conversar ali com pessoas, e as pessoas dão a ele as informações do que estava acontecendo, e ele então se propõe, ele fala, eu vou pelejar contra esse filisteu. E aí a Bíblia diz que ele então chega até Saul, que era o rei que estava coordenando ali aquela peleja, o rei que estava conduzindo ali o exército de Israel. Davi chega até ele e fala, olha, não atormente o seu coração, não perturbe o seu coração, nem o seu e nem o dos seus soldados, eu irei pelejar. Quando ele fala essa palavra para Saul, ele está dizendo nada mais, nada menos do que isso aqui, olha, não perca a sua fé, não perca a sua fé, não deixe que os seus soldados, que os seus irmãos percam a sua fé. Nós temos um Deus que pode nos proporcionar, que pode nos dar essa vitória. Então a Bíblia diz que ele, após fazer essa confissão para Saul, Saul fala, olha, você não pode pelejar, porque você é jovem, você não tem experiência, o guerreiro que está do outro lado, nasceu na batalha, é extremamente habilidoso, experiente, então você não pode ir pelejar. E ele mais uma vez, ele chega a Saul e fala, olha rei, eu quando estava ali, cuidando das ovelhas do meu pai, cuidando do rebanho do meu pai, chega um momento que vem um urso e abocanhou ali uma ovelha, e eu fui lá e peguei aquela ovelha da boca dele, e ele veio até mim, e eu o matei. Houve um outro dia que veio um leão, fez a mesma coisa, pegou uma ovelha que eu estava ali pastoreando, ele pegou, colocou na sua boca, e eu fui, peguei aquela ovelha, tirei da sua boca, e ele veio até mim, e eu o feri e o matei. Quando Davi fala isso, amado, ele estava tentando estimular a fé de Saul, ele estava tentando fazer com que Saul trouxesse a sua fé de volta. E eu pergunto a você, meus irmãos, quantos irmãos que você conhece que está passando por lutas? Quantos irmãos que você conhece que está passando por dificuldades? E eu te pergunto, quantas vezes você já fez algo para estimular a fé dele? Quantas vezes você já chegou até o seu irmão, olha meu irmão, eu sei que você está passando por momentos difíceis, mas creia que o nosso Deus é um Deus de vitórias, é um Deus de milagres, é um Deus de poder. Quantas vezes você já chegou no seu irmão e tentou fazer com que ele trouxesse a fé dele de volta? Quantas vezes? E às vezes enfrentamos problemas, enfrentamos dificuldades, e a tendência é recuar. A tendência que nós temos é recuar, é retroceder, é querer desistir, é querer parar. Às vezes você está coordenando, você está trabalhando na liderança da igreja, em algum departamento, e vem uma luta que seja, e você já quer desistir, eu quero parar porque eu não consigo mais lutar, porque eu não consigo mais pelejar. Meus irmãos, tenha fé. Aonde está a vossa fé? E a Bíblia diz, meus irmãos, dando sequência aqui, que aquele Davi, ele então se propõe ir para a peleja. Davi era pequeno, Davi não tinha arma, Davi não tinha armaduras de guerra, Davi não tinha nem nada que pudesse ali dar a ele uma vantagem, isso humanamente falando, na batalha, na peleja contra o Golias. Mas ele então se propõe na fé que ele tinha no nosso Deus. E ele fala, quem é esse incircunciso para afrontar o Deus de Israel? Quem é esse incircunciso para afrontar o rei dos exércitos? Meus irmãos, Davi, ele foi através da fé. Disse Davi, 1 Samuel capítulo 17, o verso
Versículo 37, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, Ele me livrará da mão desse filisteu. Isso é fé, isso é demonstração de fé. E eu te pergunto, o tema que eu li aqui, aonde está a vossa fé? Aonde está a vossa fé? Como você tem trabalhado com a sua fé? Como você tem colocado em prática esse bem tão precioso que temos à disposição, que é a fé? É que nós sabemos que através da fé nós alcançaremos a vida eterna, através da fé nós somos salvos, através da fé nós cremos que Jesus Cristo se entregou por nós. Então nós precisamos, amados, mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades, não importa ela que seja, se é na área da saúde, se é na área financeira, se é um filho que está envolvido no mundo da criminalidade, no mundo das drogas, no mundo da prostituição, não adianta, qualquer que seja o seu problema, use a sua fé, exerça a sua fé. Então a Bíblia, meus irmãos, diz, para resumir aqui a história, nosso tempo está acabando. Davi, então, ele vai ao encontro daquele gigante. O gigante, ele zomba dele. O gigante, no linguajar de hoje, curtiu com a cara dele, porque era uma criança, era um rapaz pequeno, não tinha postura de lutador, não tinha armadura. Ele até tentou colocar uma armadura lá, mas não deu certo. Ele falou, vou é só na fé mesmo. Saul pegou, não, pega aqui a minha armadura, coloca em você. Ele colocou, experimentou, não deu certo. Ele falou, não vou, eu vou é na fé. Pegou ali 3 pedras, e a Bíblia diz que ele então chega até aquele gigante. E eu penso, pastor Osés, que naquele caminho ali, naquele trajeto, quando ele estava andando, talvez eu pense aqui, que às vezes ele falou alguns salmos, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu penso que ele estava recitando alguns salmos ali, enquanto estava indo em direção a Golias. E a Bíblia diz, meus irmãos, que ele pega aquela pedra, direciona a pedra no gigante, a pedra cravou na testa daquele gigante, e a Bíblia diz que o gigante caiu com o rosto em terra. Olha só, como a fé de fato existe, o resultado. A pedra foi direcionada de frente. Olha, a lei da física diz que se um corpo vai ao encontro do outro corpo, ele tem que cair para trás. E ele caiu para frente. Quem empurrou o gigante? É o nosso Deus, meus irmãos. É o nosso Deus, o Deus de luz, que nos faz vitoriosos em meio às lutas. É o Deus que nos faz vencedores em meio às dificuldades. É o Deus que nos faz vencer em meio às barreiras. É o nosso Deus, o Deus que faz com que nós venhamos exercer a nossa fé, que fala, aonde está a vossa fé? Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.